Esse é um vídeo que eu tenho pensado muito tempo nesse tema. Vários fatores, né, que a gente acaba vendo no nosso dia a dia, que acaba fazendo a gente pensar um pouco. E aí, seguidores, tudo bem com vocês? Provavelmente esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas fique até o final, porque a gente tem várias participações especiais aí no vídeo e a gente quis trazer para vocês várias realidades para você se identificar com alguma, ou se alguém se identificar, se você conhece alguém que se identifica com alguma dessas realidades, você encaminha esse vídeo para essa pessoa. E aí, seguidores? Hoje eu vim compartilhar um pouquinho da minha experiência com problemas de autoestima. Tudo começou na minha infância, porque eu era muito alta e muito magra. Sou até hoje. Bom, sobre esse negócio de autoestima aí, antes eu me incomodava um pouco quando as pessoas me zoavam por causa do meu peso, porque eu sempre fui muito magro, acho que dá pra ver aqui, ó. Meu pulso é bem fino. Agora, por causa da pandemia, eu tô engordando um pouco, mas eu sempre fui bem magro. Mas mesmo assim, isso não me interferia tanto, não importava tanto pra mim a ponto de eu chegar a ficar triste. A autoestima nunca foi uma coisa assim que mexeu muito comigo, porque eu nunca me incomodei realmente com a minha pele, a cor do meu cabelo, como eu era, pra fazer grandes mudanças. Nunca assim, cheguei a me olhar no espelho e, nossa, eu odeio o que eu tô vendo. Não, a gente passa por algumas fases, principalmente a adolescência, a gente sabe como é que é, mas nunca fiquei desgostosa com a minha aparência ou algo assim. Mas eu era a mais alta da minha turma na escola e sofria muito bullying por conta disso. E no começo eu levava na brincadeira as piadinhas, os rótulos, os apelidos. Na verdade, eu nunca liguei porque as pessoas falavam do meu corpo. Eu nunca deixei isso ser uma prioridade, uma meta de vida minha. Mas depois de um tempo aquilo começou a me machucar, eu comecei a guardar aquilo no coração e olhar de uma forma diferente para o meu corpo e comecei a me comparar muito com as outras meninas. Eu me sentia muito inferior, muito esquisita perto das outras meninas. E eu lembro que quando eu era mais nova, uma coisa que acabava me machucando, não que eu deixava muito transparecer isso, mas é uma coisa que me incomodava, porque às vezes muitas pessoas acabavam tirando sarro às vezes pelo jeito que eu me vestia, pelo meu cabelo, às vezes por eu ter o pelo muito escuro ou muito pelinho, e aí as pessoas viam aquilo e achavam que era legal zoar, né? Tirar sarro. Nossa, que engraçado. Não é. Mas eu me lembro de algumas experiências que eu passei que me fizeram reparar em algumas coisas sobre mim. A primeira delas foi quando eu tava na primeira série, eu era nova, devia ter uns 7 anos, primeiro ano do ensino fundamental, né? E começaram a zoar uma menina da minha sala e eu dei risada. E essa menina morava na minha rua, eu não conversava com ela, mas ela morava na minha rua e encontrou a minha mãe e contou pra minha mãe o que aconteceu. Minha mãe chegou em casa furiosa, primeiro porque ela ensina a gente a não ter preconceito, né? Não ficar fazendo bullying com os outros. Em segundo, porque eu não tinha o direito nenhum de estar no meio daquilo, né? Por mais que eu não estivesse zoando, tava só dando risada, mas eu tava no meio e tava sendo conivente. E aí eu peguei e falei, nossa, mas eles estavam zoando ela porque ela fez isso, isso, isso. Eu falei assim, né? A minha mãe, ela disse assim, Carol, eles estavam chamando ela disso, era um apelido bem feio, porque ela é negra. E eu fiquei sem entender, eu falei, gente, como assim estão tirando ela porque ela é negra? Ainda na minha infância, eu lembro de fazer orações pedindo pra Deus pra parar de crescer ou pra engordar. E chegou em um ponto que eu gostava muito de ir na escola, mas eu chorava implorando pros meus pais pra não voltar mais pra escola, nunca mais, porque eu não queria lidar com o bullying. E aí foi passando o tempo e eu continuei carregando aquilo comigo e eu entrei na adolescência. E a adolescência acho que é uma fase muito pior para esses problemas, porque é uma fase que a gente quer, né, atenção, quer se sentir bonita, quer se sentir aceita. Também teve uma época que eu alisei o meu cabelo. Esse sim foi mais por causa que eu não gostava muito do meu cabelo natural. Mas hoje em dia, né, agora eu tenho certeza que eu prefiro muito mais esse cabelo aqui. Mas que eu me lembre, essas foram as únicas duas coisas que fizeram uma diferença na minha vida, assim. Foram o meu peso e meu cabelo, né? Que eu me senti um pouco mal. Enfim, e aí eu pensava que eu não ia ser aceita, porque eu não era bonita, porque eu era estranha, então eu tinha que ser inteligente, tinha que ser simpática pra conquistar as pessoas, porque pela beleza não ia ser.
pelo menos teve um lado bom, né? Porque eu tentei ser uma pessoa mais simpática, evoluir nisso. Mas isso me machucava muito, de verdade. Pra mim não tinha sentido, eu fiquei chocada com aquilo. Eu era muito nova, não sabia ainda o que era racismo, não sabia que tinha pessoas que eram discriminadas pela cor da pele, porque na minha cabeça simplesmente não entra. Como eu vim de uma cidade maior, as pessoas acabam tendo um pouco mais de entendimento sobre isso, porque você vê gente de todo tipo. E quando você mora em cidades menores, assim, as pessoas se parecem mais umas com as outras e elas acabam tendo preconceito maior com o diferente. Então zoaram ela e eu fiquei sem entender, porque eu também sou morena, né? Hoje em dia eu vejo ela, eu sei que ela é negra mesmo, ela tem a pele bem mais escura, é preta, né? Que a gente tem que falar, os traços dela. Mas é uma coisa que não entra na minha cabeça você olhar pra outra pessoa e achar que ela é pior do que um indivíduo por causa do tom de pele, né? Nunca entrou na minha cabeça. E um segundo episódio, eu já era adolescente, e aí o pessoal da igreja, começaram a tirar muito com a minha cara por causa da cor da minha pele, que também nunca foi algo que me incomodou, mas aquele dia eu fiquei muito nervosa. Primeiro porque eu não consigo ficar quieta e comecei a discutir. E aí eu até chorei esse dia, sabe? Eu fiquei bem chateada mesmo. Por não entender por que eu tenho uma cor de pele errada. Isso não tem sentido, né? Se Deus me criou assim, ele tem um propósito pra isso. Meu cabelo, os meus traços, né? A boca, o nariz, que geralmente são o que as pessoas mais separam. Isso não faz de mim uma pessoa pior ou melhor. Na verdade, mostra muito mais do outro, né? O fato dele ou dela estarem com preconceito, me tirando, né? Tratando o preconceito como se fosse uma brincadeira. Tá tão dentro deles isso que eles acham normal tirar com a cara de uma pessoa na brincadeira. E se você reclama, você é uma pessoa chata, que não aceita brincadeira, é muito sistemático. E não é bem assim, você tá dizendo pro outro, olha, você é racista. E as pessoas não gostam disso, né? Então, aquela pessoa que tem um preconceito com o negro mostra muito mais dela, mostra o que tá no coração dela, uma pessoa amargurada. Ela não vê o bem nas pessoas porque não deve ter nada dentro dela. E às vezes a gente acaba até fazendo isso com outra pessoa. Todo mundo passa por essa fase na vida que a gente é atingido de alguma forma e às vezes pra gente se sentir melhor, muitos de nós acabam atingindo o outro para que a gente possa se sentir melhor. E isso não é legal, porque acaba gerando um ciclo de maldade vicioso que só destrói a vida das pessoas. E a gente vê isso a longo prazo, porque eu acabo trabalhando com pessoas e vivendo com pessoas que elas enxergam tanto defeitos nelas mesmas que não existe muitas das vezes, que ninguém vai perceber aquilo, mas porque ela acha que as pessoas vão olhar por aquilo define elas, um braço que é mais gordinho ou um cabelo que é muito enrolado, muito liso. Isso não define ninguém. E eu ficava me comparando muito, como eu já disse, até que um dia eu ouvi uma pregação. E nessa pregação, a pessoa que estava falando, ela falava sobre identidade e sobre a gente reconhecer o nosso valor, quem a gente é em Jesus. E ela falava muito sobre rótulos, sobre os rótulos que as pessoas um dia colocaram na gente e que era pra gente se libertar disso, deixar isso de lado, porque isso era um peso muito grande para se carregar e que a gente tinha que entender quem Deus dizia que a gente era, quem Jesus dizia que a gente era, entender o amor de Jesus que levou ele a morrer por nós, que nós somos especiais. Me aproximando cada vez mais de Deus, eu consegui ir me libertando aos poucos dos problemas de autoestima e do complexo de inferioridade. Hoje em dia eu posso dizer que Jesus me curou, me libertou disso totalmente, porque hoje eu me sinto muito bem sendo quem eu sou. Eu não tenho problemas com o meu corpo, eu me aceito e eu entendo que todas as coisas que me tornam diferentes também são as coisas que me tornam únicas, que me tornam especiais. Depois disso eu nunca mais me comparei com ninguém. Eu também recomendo, né, que ninguém se compare a ninguém, porque nem se for pra se sentir melhor do que uma pessoa, nem pior do que outra pessoa. Até porque Deus criou cada uma pessoa de uma forma única. Então não faz nenhum sentido você querer se comparar com outra pessoa. E assim, gente, nunca foi uma coisa que me incomodou realmente, de verdade, porque o que eu posso fazer? Primeiro é a cor da minha pele, não me torna, o que eu disse, não me torna nem melhor nem pior do que alguém, é simplesmente um fato. Um é negro e o outro é branco, acabou.
Em segundo lugar, o que tem que me definir é o que Cristo pensa sobre mim. Então, se eu sou uma pessoa que tem o preconceito, que fico tirando com a cara de outros, né, indivíduos, enfim, porque eles têm a cor de pele diferente, será que eu tô mostrando Cristo nisso? Será que eu tô sendo um exemplo de filho de Deus? Será que eu tô deixando uma impressão legal, né? Nossa, Jesus é muito bom para as outras pessoas? A gente tem que ter cuidado sobre isso. Quando a gente começou a fazer a quinta-feira do TBT lá no Instagram, inclusive, se você não viu, é muito interessante, você deveria ver. Eu comecei a observar algumas coisas, alguns relatos do que os próprios heróis da fé faziam e que a gente acaba percebendo isso. Como, por exemplo, Amy, ela tinha os olhos castanhos, ela queria ter os olhos azuis, inclusive, até lembrei da Anne. Ainda na minha infância, eu lembro de fazer orações pedindo pra Deus pra parar de crescer ou pra engordar. A Amy, ela queria ter os olhos azuis. Quem não quer ter olho azul, né? Eu sempre quis ter olho azul, verde. Mas ela tinha os olhos castanhos. Também tem os olhos castanhos. E é por isso que eu sempre me identifiquei muito com ela, porque a minha mãe, ela sempre contava, né, e conta até hoje, essas histórias dos heróis da fé, e essa é uma das histórias que me chamou muita atenção, porque ela queria ser de um jeito, ela orava toda noite pedindo para Deus para dar os olhos azuis para ela, e levantava, e a primeira coisa que ela fazia era olhar no espelho para ver se Deus tinha mudado a cor dos olhos dela, e toda vez aquela mesma decepção. Ela sempre estava com os olhos castanhos, obviamente. E aí, por fim, ela acabou sendo missionária na Índia, e ela foi um instrumento decisivo, assim, para poder salvar a vida de milhares de meninas, porque ela que conseguia se passar pelo meio do povo, porque passando pó de café neles, que eles passavam para ficar da cor do povo nativo, ela conseguia passar desapercebida, porque ela não tinha os olhos azuis, ela tinha os olhos castanhos da cor deles, então ela conseguia se infiltrar ali e resgatar muitas meninas, coisas que as outras meninas da equipe missionária dela não conseguia fazer. Tem a Gladys também, que ela foi numa escola missionária, ela não se saiu muito bem aprendendo a língua do país que ela queria ir. Além dela ser baixinha, ela era muito baixinha, ela tinha tipo 1,5 m. E ela tinha 1,5 m. Mas isso, ela não deixou se abalar por isso, ela não pensou, ai, eu não consigo falar a língua, eu não consegui aprender, nossa, mas eu sou muito pequena, eu não vou conseguir fazer nada. Ela não se deixou se definir pelas circunstâncias dela, mas ela pegou aquilo e mesmo assim, ela foi com a cara e com a coragem, muita coragem, e ela fez tanto pelo país que ela foi, que foi a China, que ela foi considerada uma cidadã daquele país. O tanto que foi a influência dela ali. Eu olhando aquilo e eu pensava, se eles tivessem parado e olhado tudo que eles não conseguiam ser, tudo que eles não eram, eles não tinham feito nada. Mas eles não olharam para isso, eles olharam o que eles poderiam fazer, qual é o impacto que eles podiam gerar na geração deles, e foi isso que eles fizeram, e eles enfrentaram qualquer tipo de coisa para poder dar frutos. E aí, às vezes, conversando com algumas pessoas que tem à nossa volta, a gente vê o tanto de pessoa machucada que tem, o tanto de pessoa que se acha inferior, às vezes por uma palavra que escutou de alguém, por alguma circunstância que acabou vivendo ali na vida dela, ou muitas pessoas que elas querem parecer uma coisa que elas não são, só para o outro achar que ela é aquilo, que ela é mais bonita, que ela é mais interessante, só que na verdade não é aquilo, é só o parecer e não o ser. E é isso que a nossa geração busca tanto, né? Essa época que a gente está vivendo, o parecer é muito mais valorizado do que o ser. Uma frase que eu vi num curso que eu estou fazendo é assim: Deus abençoa quem você é, não quem você quer ser. Não é, Deus não olha, Ele sabe quem a gente é. Ele sabe quem a gente tenta parecer ser, e Ele não quer aquilo, porque Ele criou cada um com um propósito, com uma vocação. Então Ele vai abençoar e Ele vai nos ajudar naquilo que Ele criou pra gente ser, naquilo que a gente é, e não aquilo que a gente quer que os outros vejam que a gente parece ser. E eu tenho algumas dicas pra você que às vezes pode te ajudar nessa tua transição, porque todo mundo passa por isso.
nessa sua transição sobre autoestima, comparação, a tua própria aceitação. E uma das principais coisas que a gente tem que ter é a gratidão. A gente tem que ser grato pelo que a gente é, pelo que a gente tem. A gente tem que ser grato quando a gente acorda, porque a gente acordou naquele dia, porque a gente tem uma vida, porque a gente tem uma nova chance de fazer a diferença na vida do outro, da gente fazer alguma coisa diferente. A segunda dica que eu dou pra vocês é: ande com pessoas que elas te colocam pra cima, que elas afirmam tua identidade. E aí a gente já emenda com a terceira dica, que é: ache a sua identidade em Jesus. Se olhe como Ele olha pra você. E a partir do momento que você consegue fazer isso, você vai atrair pessoas que te olham assim também. E isso é muito importante. E essa é uma das coisas que me ajudou muito. Porque às vezes alguma coisa que eu achava ruim em mim, que achava feio ou qualquer coisa parecida, quando você tá com pessoas que elas vê o melhor em você, que elas querem te ver bem e que elas olham para aquilo que você tem de melhor e exalta aquilo, ou elas vê algo além que você não vê e ela te ajuda a trabalhar naquilo para você ser cada vez melhor, você esquece daquilo, você nem para pensar mais. E aí um dia você olha para uma pessoa que ela olha para si mesma com tanto ódio, achando tantos defeitos, e você fala: nossa, eu fazia isso, mas Deus colocou pessoas no meu caminho que agora me ajudam a passar por isso e enxergam melhor em mim. A quarta dica que eu dou pra você é um complemento das outras anteriores, que olhe pra você com amor, com cuidado, o mesmo amor e o mesmo cuidado que Cristo olha, que ele se entregou por você para que hoje você pudesse estar aqui, e Ele imaginou cada detalhe seu, cada coisinha que há em você para um propósito específico. Então olha para você desse jeito. E aí a gente acaba com a nossa quinta dica, que é: cuide de você. O nosso cérebro, ele entende, ele acaba valorizando mais o que a gente vê quando a gente se cuida. Porque uma pessoa que ela não se cuida, que ela não tá nem aí, ela não se ama, o cérebro vai entender que então você não é tão importante assim. E ele vai acabar piorando tudo. E é isso que eu tenho pra te dizer. Se você que tá assistindo tem problemas de autoestima, complexo de inferioridade, saiba que Deus te fez do jeitinho que você é porque você é especial assim, você é único, você é amado por Deus, e essas coisas que te tornam diferentes também são as coisas que te tornam especiais. Então aprenda a se enxergar através dos olhos de Deus, a se valorizar, entender o seu valor em Jesus. E não fique mendigando amor por aí, não fique tentando ser uma outra pessoa para agradar as pessoas. Entenda quem você é em Jesus. Você é filha amada, filho amado do Pai. A única comparação que eu acho que você deve fazer, no sentido de tentar se parecer o máximo que você conseguir com outra pessoa, com outra coisa, é se comparar com Jesus, com as atitudes de Jesus, né? Óbvio que não o corpo dele, porque ele é a única pessoa que faz sentido você tentar ser mais parecido com ele. Nós somos filhos de Deus, isso nos define, o plano, o propósito dele para nós nos define, mas define o outro também. Então, quando eu vou falar do outro, eu tenho que lembrar que ele também tem pai. E o pai dele é o mesmo que cuida de mim, então eu tenho que enxergar ele com os mesmos olhos, que são os olhos de amor e de cuidado que Cristo tem com a gente. A gente não pode deixar isso nos abalar, isso nos definir, porque não define. A gente não pode se abalar por algo que a gente não tem controle, né? Então é isso. Se aceitem, se amem, porque é isso que Cristo faz com a gente. E se a gente segue o exemplo de Jesus, se nós somos seguidores de Cristo, é isso que devemos fazer também. E que se você estiver passando por essa fase de uma baixa autoestima, que você fica se comparando com os outros, não faça isso. Nós somos únicos, nós somos especiais e nós temos um propósito lindo que Deus deu para cada um de nós. E se a gente ficar olhando para o outro, a gente nunca vai encontrar o nosso. Então, se esse vídeo te abençoou de alguma forma, se ele te edificou, se ele abriu seus olhos, encaminha ele também para outras pessoas, para que elas possam saber que elas são especiais sim. Curta o vídeo, comenta aqui embaixo, às vezes, alguma coisa que você sentia, que você se comparava muito e agora que você se enxerga com os olhos de Cristo, isso já passou e que você pode edificar a vida de outras pessoas.
Siga a gente lá nas nossas redes sociais também, para que você possa continuar acompanhando o nosso trabalho. E é isso. Tchauzinho.